eu passo a palavra, por 10 minutos, para o senhor Ítalo Braga de Castro, que é professor da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade que essa comissão abre para que a gente possa fornecer algumas informações técnicas que penso eu serem importantes para subsidiar as discussões que se avizinham sobre o tema. Eu sou Ítalo Braga, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, vice-diretor do Instituto do Mar, que é um instituto relativamente novo na nossa universidade, e eu coordeno um laboratório de pesquisa, chama Laboratório de Ecotoxicologia Marinha e Costeira, onde oriento alunos de pós-graduação que desenvolvem pesquisa acadêmica, científica e técnica vinculada à poluição, aos impactos dos plásticos. Então, o que eu vou tentar mostrar para os senhores, ainda que brevemente aqui, é um pouco dos resultados e das perspectivas de estudos que nós temos gerado, que imagino que vão subsidiar as nossas discussões. E aí eu queria começar trazendo uma informação que eu acho fundamental, né, embora eu confie aqui na qualidade da plateia, eu acho que é importante entender que a biodiversidade é o patrimônio a se conservar. Então, só há um Ministério do Meio Ambiente, só há um órgão ambiental global, só há uma comissão de meio ambiente, porque há um patrimônio a ser conservado, um patrimônio sob ameaça a ser conservado. Todas as demais preocupações são derivadas das ameaças que esse patrimônio, que são o conjunto de espécies que ocupam o planeta, sofrem. E entre essas ameaças nós temos 5 principais motores que já é consenso na comunidade científica internacional, que representam a ameaça às espécies da biodiversidade. Esses motores são as mudanças climáticas, bastante famosas e discutidas, a modificação de hábitats, onde se inclui, por exemplo, ações como o desmatamento, a exploração dos recursos naturais, a introdução de espécies invasoras e a poluição. Então, a comunidade científica internacional confere um status para a poluição muito semelhante ao status das mudanças climáticas. De fato, há discussões internacionais para se criar um painel intergovernamental muito semelhante ao IPCC, só para discutir poluição. Bom, e aí quando nós falamos de poluição, poluição é dano. Poluição é dano causado pelo lançamento de substâncias químicas e resíduos no ambiente. Existe uma grande variedade de substâncias químicas e resíduos, a gente está falando de pelo menos 100 mil substâncias químicas diferentes, das quais muitas podem produzir impactos potenciais sobre os organismos. E, mais recentemente, a comunidade científica internacional tem reconhecido entre esses impactos, entre esses compostos, entre esses resíduos, os resíduos sólidos urbanos e industriais como uma ameaça preponderante. E aí gostaria de frisar de novo, ameaça talvez muito semelhante em termos de impacto às mudanças climáticas que estão discutidas. Não estou querendo aqui diminuir a importância das mudanças climáticas, estou querendo atentar para preocupações similares que nós devemos ter com os resíduos sólidos. Bom, e aí eu trago aqui dados do Banco Mundial que nos mostram uma perspectiva, uma análise de tendência, né, que mostra que, para qualquer região geográfica do mundo que se considere, a perspectiva é um aumento da produção dos resíduos sólidos. Tá? Então, esse é um ponto a se refletir. Em qualquer região do mundo, os dados de 2016 são dados reais, e os dados de 2030 e 2050, portanto, são projeções. Mas em todas as projeções que se faz, essa do Banco Mundial é uma projeção até conservadora, mostra que nós teremos aí um aumento na produção de resíduos sólidos. E entre esses resíduos sólidos, nós temos que os principais componentes, na atualidade, são os resíduos plásticos. Vocês podem consultar artigos científicos, dados científicos de várias entidades, vocês vão encontrar pequenas variações nesses números. Essas variações são resultantes da forma como o índice é calculado, mas, em geral, você tem a fração mais abundante dos resíduos sólidos é o lixo orgânico, é mais fácil de gerenciar, embora isso ainda não seja completamente feito no país, e os plásticos, que é o problema sobre o qual nós, na manhã de hoje, estamos aqui nos debatendo.
né? Esse é um gráfico bastante famoso nas redes sociais, na literatura científica, né? Enfim, está quase caindo aí no gosto da população em geral, que mostra a produção em milhões de toneladas por ano de plástico ao longo dos anos. Então, nós temos um aumento crescente, já estamos ali muito perto de romper, se não já rompemos, porque os dados acabam em 2014, os 400 milhões de toneladas por ano. E aí aqui eu preciso enfatizar que a maior parte desses resíduos, desde que eles começaram a ser produzidos, a série temporal começa em 1950, eles ainda estão por aí. Porque, me permitam aqui uma breve licença poética, o plástico é para sempre, né? Ou seja, ele é muito refratário à degradação. Óbvio que, de um ponto de vista técnico-científico, ele não é para sempre, mas nós estamos falando aí de alguns séculos até que ele se decomponha. Enquanto lá ele estiver, ele produzirá ameaças ao patrimônio, lembrem lá do primeiro slide, a se conservar, que é a biodiversidade. Aqui um dado relativamente recente, o mundo recicla apenas 9% dos resíduos, no Brasil é 4%. Então, o mundo já é baixo e nós não chegamos ainda nem na média mundial. Uma pequena parcela desse material, vou seguir enquanto eles... já consertou aí. Uma pequena parcela disso é incinerado, mas a grande parte de todos aqueles 400 milhões de toneladas anuais continua por aí. E isso vai se somando anualmente, já que não sofre degradação. Pode passar o próximo. E aí, obviamente, todos os impactos produzidos por esses resíduos, eles são traduzidos em imagens, que as minhas colegas aqui estão pelejando para colocar, mas já a gente coloca, em imagens que são bastante comoventes para a opinião pública, né? Todo mundo já viu aí fotos, imagens de tartarugas, golfinhos, peixes, emalhados em rede de pesca, tartaruga comendo sacola plástica. Isso são imagens que realmente nos comovem, e é para nos comover mesmo. No entanto, eu quero ressaltar que o maior problema, né, eu acho que a gente já tem que voltar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Que o maior problema, embora essas imagens sejam muito comoventes, o maior problema está longe de ser esse. O maior problema está em uma parcela de resíduos que nós geralmente não enxergamos e que afetam uma quantidade muito maior de organismos vivos. Organismos vivos esses, moluscos, vermes marinhos, equinodermos, que são menos comoventes para a opinião pública em geral, mas são muito mais importantes como componente do patrimônio a se conservar, que é a biodiversidade. Então, várias ações internacionais, elas têm focado no combate, na redução, em várias estratégias para minimizar esse problema que é global, né? E eu usei aqui o conjunto de ODS, vários deles tratam de questões que têm relação direta ou indireta com a poluição por plásticos, e dessas ações institucionais a nível global derivam várias ações, quero que inclusive essa ação que estamos implementando agora. Considerando dados que temos gerados, informações, eu vou deter daqui para frente a minha apresentação nos microplásticos, mas também nas bitucas de cigarro, e logo mais explico por quê. Bom, microplástico é o resultado da fragmentação de utensílios plásticos maiores. Sempre, nem sempre. Também algumas pequenas esferas que eram tradicionalmente usadas em produtos de cuidado pessoal, geralmente cremes, sabonetes esfoliantes, continham isso. A própria indústria, meio que voluntariamente, no Brasil, isso informação quente que eu recebi ontem do Ministério do Meio Ambiente, se voluntariou para substituir isso por outros materiais, o que é extremamente louvável. Mas isso não resolve o problema dos microplásticos, porque a maior parte deles é resultado da fragmentação de utensílios maiores. E, pasmem, mesmo as nossas fibras têxteis,
a maioria delas sintéticas. Se vocês se derem ao trabalho de olhar a etiqueta de composição das roupas que estamos usando agora, majoritariamente a gente vai ter elastano, poliamida, né, que são polímeros sintéticos com baixa capacidade de degradação, portanto plásticos. Então, isso é o que acaba sendo lançado no ambiente, na casa das trilhões de partículas, de modo que nós temos imagens de satélite que mostram vastas porções do oceano cobertos pelos microplásticos secundários, que são aqueles que são produto de degradação. O resultado é que os microplásticos estão em todos os lugares, incluindo em produtos alimentícios, como, por exemplo, frutos do mar, bebidas, sal de cozinha, mel, incluindo também o corpo humano. Esses são resultados. Muitos dos grupos responsáveis por essa pesquisa são brasileiros. Microplásticos já foram encontrados no pulmão humano, na placenta, no sangue e no coração. E no Brasil também. Esses são resultados de uma pesquisa que nós orientamos lá na Unifesp, que dão conta que em Santos nós encontramos as maiores quantidades de microplásticos acumulados em tecidos de moluscos, muitos deles comestíveis, na região ali da Balsa Santos-Guarujá. Maiores níveis mundiais. Quando nós comparamos, esse é o estudo, né? Quando nós comparamos os resultados com dezenas de estudos no mundo, vocês estão vendo ali em Santos um triângulo lá em cima, é a maior concentração já reportada no mundo em ostras. E em mexilhões, nós também estamos entre as maiores, ali aquele triângulozinho lá em cima, que mostra que é um problema, e é um problema grave nacionalmente. Tá? E aí, paralelo aos microplásticos, nós temos as bitucas de cigarro, que, na minha perspectiva, são muito piores que plástico. Bituca de cigarro não é essencialmente plástico. Ela tem um filtro, que é composto por um polímero, mas tem também papel, cinza, resto de tabaco, e carrega em si mais de 7.000 substâncias, as mesmas que estão na fumaça do tabaco, e que, portanto, representam, na minha perspectiva, e na perspectiva da comunidade científica internacional, uma verdadeira bomba química contendo muitas dessas substâncias que acabam sendo liberadas nos corpos d'água. Nós temos estudado a ocorrência dessas bitucas no Brasil. No mundo, 99% dos cigarros usam filtros que geram esse potencial. São 4,5 trilhões de bitucas ao ano e 1,4 bilhões de fumantes. E agora sim, resultados financiados por um estudo nosso lá pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que dão conta que em praias de Santos e São Vicente, a bituca no verão representa aí mais de 50% dos resíduos. Portanto, um problema a se preocupar. E aí, óbvio, esses resíduos acabam interagindo com organismos que passam a ter contato com essas substâncias tóxicas, ameaçando o patrimônio a se conservar, ameaçando a biodiversidade. Esse é um estudo em áreas urbanas, financiado pela Johns Hopkins University, com apoio da ACT aqui no Brasil, onde nós verificamos a ocorrência de bitucas em Santos, Guarujá e Niterói, na região urbana, e calculamos, usando um índice de poluição por bitucas de cigarro, que em todas essas cidades nós temos aí, apesar dessas cidades, pasmem, estarem ranqueadas entre as melhores limpezas públicas do Brasil. Apesar disso, poluição alta e severa na maioria dos pontos analisados, o que representa um risco potencial de contaminação, porque chove, lixivia, arrasta os compostos químicos e contamina o lençol freático. E encerro agora sugerindo que essa comissão delibere, encaminhe, possa gerar aí um movimento que nos permita, por um lado, discutir a participação em tratados internacionais, monitorar os resíduos nas nossas cidades e litorais. Não adianta implantar uma política pública sem saber como era e implantá-la sem saber se ela funcionará. Então, tem que monitorar antes e depois. Talvez regulamentar o fumo, a exemplo do que a Espanha fez em áreas sensíveis. Substituir utensílios plásticos que sejam desnecessários. Quero crer que as bitucas são profundamente desnecessárias. Investir em ciência e tecnologia, porque também é um caminho para alternativa para a gente achar soluções para o problema. Implementar estratégias de logística reversa, a propósito, presente no nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esclarecer a população sobre o risco, eu acho que a população esclarecida cobra. E, finalmente, atualizar e fazer valer
a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quero finalizar dizendo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não contém a palavra microplásticos. Eu acho que é hora da gente repensar. Muito obrigado, desculpe ter extrapolado o prazo.